Boa noite, Ale. Boa noite, Claudinha. Estão me ouvindo bem? E juntinhas novamente, que delícia. Vivi, boa noite, boa noite. Boa noite, Vanessinha. Estão me ouvindo bem? Estou com o microfonezinho aqui. Boa noite, Ale. Boa noite. Vou pedir para vocês tocarem nesse coraçãozinho aqui, que daí o Instagram entende que nós estamos ao vivo, tá? Bastante coraçãozinho, porque hoje a nossa live vai ser linda, linda, maravilhosa. Ó, até já escrevi aqui, aqui, escrevi aqui. Boa noite, Karen. Boa noite, Lídia. Gostoso ver vocês aqui ao vivo. Vivi, boa noite. Primeira vez na live, Fran, seja bem-vinda. Quinta das Águias. Tá sem áudio? Tá com áudio ou está sem áudio? Como é que está o áudio? Hã? Fala aqui pra mim se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Estão me ouvindo? Escreve aqui. Som ok. Obrigada, Eli. Eli, querida. G, beijo. Ai, que delícia ver vocês aqui, gente. Hoje, ó, o coração da nossa live vai ser sobre crescimento espiritual, tá? A gente já está falando desse tema desde a semana passada. Eu vou fazer uma breve recapitulação e eu coloquei aqui o nosso assunto de hoje, tá? Crescendo em espírito. É muito importante que vocês fiquem até o fim para a gente fechar o contexto aqui de todo o conteúdo, tá? E que a gente tá numa série, né? Semana passada a gente falou sobre vários assuntos importantes e esse é uma continuidade. Então hoje, ó, crescendo em espírito, mulher de alto valor, vamos falar de contrariedades, família do marido, que me pediram aqui, os navios mercantes, ó, mulher virtuosa vai estar aqui conosco, sabedoria, atenção e você mais forte, tá bom? Eu já vou começar agora e cheguei da rua na hora certa, Késia, chegou mesmo. Então vamos começar porque eu tenho bastante assunto aqui e ó, já peguem o seu caderninho, de preferência o caderno de guerra, né? Que é aquele caderno que a gente escreve para Deus, que a gente fala com Deus, é um caderno dos nossos sentimentos, das nossas orações, porque tem várias passagens importantes aqui para você aprender o que é crescer em espírito, né? Crescer na sua vida espiritual, se tornar essa mulher águia, essa mulher de alto valor, essa mulher respeitada. Fazer uma breve recapitulação da semana passada para a gente dar continuidade e sempre estar numa linha crescente, tá? Então, semana passada nós falamos sobre a energia feminina e a energia masculina, né? A gente discutiu bastante sobre isso. E a gente trouxe como pauta aqui os afazeres domésticos, não é assim? A gente trouxe como pauta os afazeres domésticos. E eu fiz uma divisão, né? Na verdade, uma releitura dos afazeres domésticos. Se eu encaro os afazeres domésticos com uma energia masculina, eu vou entender ele como trabalho. Se eu entender como trabalho, os afazeres domésticos, aí tem uma energia de tensão, de peso, de sobrecarga, de muita responsabilidade, de foco, de obstinação. Agora, se eu entendo os afazeres domésticos, né, pelo olhar da energia feminina, eu entendo o afazer doméstico como o ato de servir. O ato de servir, essa energia feminina, ela é a energia do relaxamento. E essa energia do relaxamento, ela nos traz o quê? Mais equilíbrio, mais paz, mais tolerância, mais paciência. Faz com que a gente se encaixe melhor. Obviamente, nós somos mulheres, essa energia feminina tem que ser a dominante, né? Para que a gente viva num estado de relaxamento e não num estado de tensão.
Se eu estou com as energias equilibradas, eu resgato o meu sagrado feminino. Se eu resgato o meu sagrado feminino, eu pratico mais o autocuidado. Se eu estou feminina, elegante, cheirosa, sensual, eu gero uma tensão sexual entre eu e o meu marido, não é assim? Cada um bem posicionado nas suas energias, as coisas funcionam melhor. Então essa foi a nossa live da semana passada. Eu trouxe um pedacinho da maternidade, sobre a educação dos filhos, como nós nos protegemos o tempo todo diante das contrariedades, o quanto isso nos compromete, o quanto a gente se torna muitas vezes sem paciência, mal educada com aqueles que mais amamos. E diante desse contexto a gente vai abrir a live aqui, porque isso tem tudo a ver com o nosso crescimento espiritual, tá? Então, a partir daqui, a gente começa a nossa live. Sempre vou fazer uma recapitulaçãozinha para prova. Pra gente fazer prova, né, no final do mês. Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre o nosso crescimento espiritual. A gente precisa evoluir como espírito, né? E por que muitas vezes a gente não evolui em alguns aspectos da vida? Vocês já pararam para pensar? Eu vivi fases da minha vida, assim, fases muito complicadas da minha vida. Meu Deus. Entre dos 20 aos 30 anos, aos 31, ali por aí, foram fases muito complicadas. Foram fases que eu não me sentia evoluindo. Foram fases bem difíceis. E se a gente percebe, a gente sempre vai cometendo os mesmos erros, não é assim? Vocês percebem que muitas vezes a gente comete os mesmos erros? E dentre esses mesmos erros, a gente começa a se perguntar. E essa é uma pergunta bem importante aqui para o início da nossa live. Eu fiquei muito reflexiva sobre essa pergunta, que é o seguinte: o que eu estou deixando para trás? Anota isso no seu caderno e faça a reflexão. O que eu estou deixando para trás? O que eu estou deixando... Deixa eu arrumar minha cadeirinha aqui. O que eu estou deixando de fazer? O que eu estou deixando para trás? Algumas coisas, por exemplo, eu fiquei pensando, questão de estudo, eu deixo para trás sempre o meu inglês. Questão de estudo, isso é uma coisa que eu sempre deixo para trás. Eu estava deixando para trás, semana passada, de ter uma boa conversa com o meu filho. Eu estava deixando isso para trás. Mas semana passada, até compartilhei com vocês aqui, a gente fez uma reunião familiar e tivemos uma conversa maravilhosa, nós três aqui em casa, né? Eu, o meu marido e o nosso filho. Então, eu estava deixando para trás essa conversa, deixando para trás. Então, o que você está deixando para trás? Outras coisinhas também ando deixando para trás, que eu preciso me alinhar. Faça a reflexão. O que você está deixando para trás? A gente tem conversado muito aqui sobre a vida de oração, né? E eu tenho compartilhado com vocês 3 conceitos importantes. Obviamente que uma vida de oração, o próprio nome já diz, a gente vai meditar na palavra de Deus, você vai conversar com Deus, você vai fazer a sua oração, você vai ter os seus momentos do dia que você vai se acalmar, né? Parar o que está fazendo, enfim, e ter uma conversa mais íntima com Deus. Eu tenho compartilhado 3 movimentos importantes aí que fazem parte de uma vida de oração. Primeiro deles, fazer o que precisa ser feito, tá? E sempre que eu falo essa frase, é uma frase âncora, é uma frase que desperta muita motivação, muito interesse de vocês, né? Existem muitas águias que escrevem nos seus stories, me marcam, fazer o que precisa ser feito. Esse é o conceito da vida de oração que eu compartilho com vocês. Tudo que... São 3, né? Tudo que fizer sempre honrando e consagrando a Deus, certo? E estar em estado de presença. Então, 3 atitudes importantes para a nossa vida de oração. Fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito. Honrar e consagrar a Deus em tudo o que você fizer e viver no estado de presença, no tempo presente.
E eu vou ficar aqui no número 1, tá? Hoje, para a gente desenvolver a nossa espiritualidade. Para que a gente possa ter um crescimento espiritual. Vou focar aqui nesse primeiro. Fazer o que precisa ser feito. Ah, mas eu faço tudo o que precisa ser feito. Mas se você faz tudo o que precisa ser feito e tá sempre xingando, murmurando, você tá sempre chateado com alguma coisa, limpo a casa, mas tô sempre brava pela casa. Vou trabalhar, vou lá, vou fazer tudo, faço tudo no meu trabalho, mas tô com uma cara virada com o meu colega, tô chateada com alguma coisa, estou insatisfeita com o meu trabalho. Eu cuido dos meus filhos, não estou trabalhando, estou em casa só cuidando dos meus filhos. Eles estão sempre limpinhos, a roupa passada, a comida feita, mas eu estou sempre chateada. Estou sempre insatisfeita. A mulher, ela tem um comportamento muito fácil de insatisfação. Nós ficamos insatisfeitas muito rápido. Tem um marido que é um bom provedor, um bom pai, mas ele me traz uma insatisfação. Quando nós estamos eu faço tudo o que precisa ser feito, mas eu trago comigo a insatisfação, sabe aí quem é o centro daquilo que eu faço? Não é Deus, é o homem. Eu estou tirando do centro de Deus, né? Se eu vou, tudo que eu faço, eu honro e consagro a Deus, eu faço bem feito, eu faço com amor, eu faço com dedicação. Agora eu estou reclamando, estou sempre reclamando para alguém. Sempre alguém vai ser o meu foco. Ou são os filhos, ou é o marido, não é assim? Ou é a situação financeira. Nós não podemos ter dois senhores, não é assim que a palavra de Deus diz? Então, fazer o que precisa ser feito diante de uma vida de oração, buscando o meu crescimento espiritual, o meu único Senhor tem que ser Deus. E não o homem, o outro, concorda? Se a gente está reclamando, murmurando, limpa toda a casa, deixou as crianças todas cheirosinhas, né? As refeições das crianças, as crianças têm uma rotina, casa limpa, comida feitinha, roupinha lá no varal, tudo perfeito. Fez tudo o que precisa ser feito, mas faz com um bico desse tamanho. Um bico desse tamanho, ou seja, o meu Senhor não é Deus. É alguma coisa aqui que tá me incomodando, tá? Então, isso aqui pra gente ficar bem ligadinha. Fazer o que precisa ser feito, sempre honrando e consagrando a Deus. Ou seja, eu faço com gosto, eu faço com amor, com precisão. Outra situação importante aqui, fazer o que precisa ser feito, segura aí, que a gente já vai entender o contexto. Fazer o que precisa ser feito e concluir. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de concluir aquilo que começa, não é verdade? Eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu fiz com vocês aqui no início do ano algumas lives falando sobre agenda. Que a agenda de papel, agenda de rotina, nossa agenda. Que a agenda é nossa amiga, que a agenda é a nossa companheira ao longo do ano de 2022, né? Eu até fiz uma oração me despedindo da agenda, né? Que ali, naquele amontoado de papéis, né? Eu posso escrever compromissos que levem a minha vida, né, para um caminho aí que Deus tem para minha vida, enfim. Então, o que acontece? Será que todas as pessoas, né, as águias que participaram destas lives, que compraram as suas agendas, as suas amigas, começaram lá na primeira semana fazendo planejamento semanal, será que continuaram? Fazer o que precisa ser feito e concluir aquilo que precisa ser feito. Começou a dieta, concluir a dieta. Dou um pulinho fora da dieta, com uma coisinha gostosa, mas sei voltar para minha dieta. Pagou a academia.
pagou o yoga, o yoga, pagou que mais? O pilates, a dança, enfim, outras modalidades aí de esporte, a natação. Fazer o que precisa ser feito e concluir aquilo que eu faço. Fazer o que precisa ser feito, eu preciso ser mais paciente. Eu preciso mais paciência com meu filho, com meu marido, com os meus colegas de trabalho. Eu tenho paciência 2, 3 dias. Depois, volta para estaca zero. Fazer o que precisa ser feito, eu vou começar a estudar, ter rotina de estudo. Comprei um curso online, preciso concluir aquele curso. Falei para vocês que eu participei de uma mentoria e nas mentorias o professor conversava com alguns alunos, enfim, ele selecionava alguns alunos e uma dessas pessoas que ele selecionou, essa pessoa diz que só na quarentena, ali no ápice da pandemia, ela investiu mais de R$200 mil em cursos online. Mais de R$200 mil. Isso é real? E não concluiu nenhum. Olha que sério isso. Que sério. Perceba a gravidade. Isso é comum, gente. Isso é comum. Você aqui já comprou, por exemplo, um curso online e não concluiu? Ou você tem dificuldade de concluir aquilo que começa? Escreve aqui. Se dedicar ao casamento. Não, eu vou agora me dedicar ao meu casamento. Eu preciso, eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu estou vivendo uma crise, né, no meu relacionamento e eu vou me dedicar ao meu casamento. Eu vou me dedicar até o fim da vida, né? Porque o casamento, o relacionamento já até o fim da vida. A agenda já usei. Organizar a casa. Eu falo muito aqui com vocês sobre a organização da casa, sobre a limpeza da casa. A casa, gente, é o nosso espelho. Não, então eu vou organizar minha casa. Hoje eu vou organizar. Coloca 2, 3 coisas no lugar, né? Colocar as coisas no lugar, limpar, setorizar, retirar aquilo que precisa, fazer o que precisa ser feito e concluir aquilo que precisa ser feito. Tá tudo evoluindo, né? Imagina, vou fazer tudo que precisa ser feito. Vou usar o exemplo aqui da academia, né? Ou usar o exemplo aqui do relacionamento, do casamento. Estou me dedicando para o meu marido, para o meu esposo, um exemplo também do meu trabalho. E acontece alguma contrariedade. Acontece algum imprevisto, alguma contrariedade, algum desafio. Você está lá no seu trabalho, você trabalha, enfim, num departamento, aí de repente muda o chefe. Muda o gerente. Além de mudar o gerente, você vai mudar de setor. Além de mudar de setor, o seu endereço de trabalho vai ser outro. Pronto. Uma contrariedade já é o suficiente para você se desequilibrar. Uma contrariedade. Ou algo com o filho. Muitas vezes seu filho está indo mal no colégio, seu filho não está tendo bons comportamentos, seu filho teve algum diagnóstico, seu marido está com uma depressão, você aumentou de peso, uma dívida que surgiu, alguma contrariedade, você estava indo bem. Pareceu uma contrariedade, você volta lá para a estaca zero. Quero contar para vocês aqui uma situação que aconteceu comigo ano passado. Para quem está aqui há pouco tempo, eu fiz uma transição de carreira, vai completar 2 anos agora.
agora no mês de março. Nós vamos ter uma live só sobre transição de carreira para comemorar esses meus 2 anos de transição de carreira, tá? Então, eu fiz uma transição de carreira fazem 2 anos, agora em março, completa 2 anos. Eu trabalhei 20 anos na área da indústria cosmética, estética e cosmética. Fui muito feliz nessa indústria e fiz essa transição de carreira. Assumi os negócios da família. Hoje, o meu marido trabalha no mercado imobiliário, na área da construção civil. Ele precisava de mim nos negócios, enfim. E eu vim para cá. Mas eu não vim para cá só pela necessidade. Foram vários setores que me conduziram, várias situações que me conduziram para cá. Aí as pessoas perguntam assim, mas por que o mercado imobiliário, a construção civil? Assim, eu não escolhi. Né? Se o meu esposo trabalhasse e tivesse um supermercado, uma loja de roupa, uma padaria, um restaurante, eu iria para qualquer lugar. Eu queria viver realmente uma experiência completamente diferente, né? 20 anos no mesmo setor, chega um momento que a gente, principalmente águias, né, querem se descobrir, enfim. Só que eu não imaginava, na verdade eu não sabia nada desse mercado, apesar de, né, meu esposo trabalhar alguns anos nesse mercado, eu não sabia nada sobre esse mercado. E a gente trabalha aqui com o mercado de alto padrão. Então é um mercado assim muito estressante, tá? Muito estressante. Principalmente na hora das negociações. Nessa fase das negociações é muito estressante, porque as emoções dos clientes ficam muito afloradas, né? Mexer tudo que envolve o patrimônio, muitas vezes são patrimônios de uma vida. As emoções das pessoas ficam muito afloradas. E eu não imaginava que tudo isso acontecia. Esse turbilhão de emoções que chegaria até mim. E eu vou falar para vocês. Eu tenho formação na área de coaching, na área de desenvolvimento humano. Eu já estudo teologia há mais de 3 anos. Se eu não tivesse algum preparo sobre desenvolvimento humano, algum conhecimento sobre espiritualidade, eu certamente não estaria ainda gerenciando os negócios da família. Por isso que eu digo, Deus nos coloca no lugar que nós devemos estar. Mas enfim, o que aconteceu? Quando eu me deparei com esse turbilhão de emoções, que eu segurei todas essas emoções dos nossos clientes, enfim, gente, conheci uma pessoa, uma nova Vandressa, diante dessa contrariedade que eu desconhecia. Eu vivi níveis de estresse que eu tive quase, presta atenção, quase uma paralisia facial, tá? Vocês sabem que muitas paralisias de face tem muita relação com o emocional, né? Provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso. Eu fiquei com minha face, um lado da face, dormente. A minha língua ficou dormente. Eu fiquei apavorada de um estresse tão grande que eu vivi. Isso me deixou chocada, mas tudo bem, passou. Até que uma outra ocasião, olha bem, eram 5 horas da manhã e eu acordei, onde eu tive uma crise de ansiedade. 5 horas da manhã. Eu acordei e não consegui respirar. Eu não quis acordar o meu marido, tá? Fiquei quietinha, tentando me concentrar para respirar, tentar respirar, e eu fui me restabelecendo. Só que depois que eu tive essa crise de ansiedade, uma coisa que eu nunca tive na minha vida, eu contei pro meu marido, enfim, depois, né? Eu disse, olha, essa noite aconteceu isso, aquilo, tal. E sabe o que ele falou pra mim? Meu esposo chegou assim, Van, olha o que ele falou pra mim, tá? Olha. Ele disse, Van, você está sendo uma surpresa pra mim.
Eu não imaginava que você tinha tanta fragilidade. Tu sempre me mostrou uma mulher forte, resiliente. Nós já passamos tantas coisas na nossa vida. E a gente aguentou junto. E você, diante disso, dessas situações que estão acontecendo, você está se desequilibrando. E aquilo foi muito impactante quando ele falou isso para mim. Eu pensei, poxa, é verdade. Eu já vivi tantas situações desconfortáveis. Por que diante dessas situações novas que eu estou vivendo agora, eu não estou conseguindo ter sabedoria, discernimento, equilíbrio? E o que aconteceu? Depois que a gente conversou, logo naquele dia que eu tive aquela crise de ansiedade, aquela manhã eu fiquei em casa, à tarde a gente foi para o escritório, e eu pela manhã, fiquei refletindo muito, muito, muito sobre isso, sabe? Eu pensei, poxa vida, aonde está, olha o que eu pensei, a minha fé? Aonde está a minha fé? Aonde está aquilo que eu acredito? Aonde está o meu estado de presença? Porque eu ia lá, gerava uma antecipação. Uma forte antecipação. Saía do estado de presença. Aonde está o Deus que eu creio? Que eu estou me deixando levar pelas contrariedades, por situações que eu não tinha controle nenhum. Por que eu entrava em desequilíbrio? Por situações que eu não tinha controle nenhum. Por uma grande imaturidade, onde eu me encontrei em situações extremamente imaturas. E é aqui que a gente entende que quanto mais agitado for o mar, presta atenção, maior será a oportunidade de nós exercermos a nossa espiritualidade. Presta atenção. Quanto mais agitado for o mar, melhor será a nossa capacidade, a nossa oportunidade de desenvolver a nossa espiritualidade. O ano passado, 2021, eu defini como o ano espiritual na minha vida. Todas essas ocasiões de ansiedade, de muita sobrecarga emocional sobre mim, das minhas fragilidades emocionais, foi um ano muito espiritual, muito espiritual. Foi o ano, inclusive, que eu compartilhei com vocês, que eu me matriculei em um curso que eu estava procrastinando, adiando, um curso com uma profundidade teológica, um curso que está desenvolvendo muito os meus conhecimentos teológicos, espirituais, um curso que me permitiu estar com vocês. Olha que coisa linda, gente. Aquele mar agitado permitiu que eu estivesse aqui com vocês hoje. Tenha certeza que se eu não vivesse aquelas emoções, eu não estaria aqui com você nesse momento. Eu já vou contar um pouquinho mais à frente o que eu fiz para mudar esse padrão, tá? Depois daquela situação, da última e única crise de ansiedade, eu vivi situações piores e eu passei ali, aquele mar super agitado, como um navio mercante, que a gente vai falar dele, tá? Já vou ensinar você a fazer isso. Olha isso aqui, como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Olha que coisa linda. A nossa mulher virtuosa, Provérbios 31, 14.
como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Vou focar aqui no navio mercante. Ele é grande e potente, não é assim? É um navio de carga. Ele é grande e potente. Ele apresenta grandes cargas e suporta mares agitados. Então, será que a gente tem consciência da força e do poder que nós temos diante das contrariedades, ao invés de nós nos protegermos indevidamente? Não, isso... Porque o ano passado, estou usando o exemplo do ano passado, né? Existem várias situações, mas usei o exemplo aqui da transição de carreira, que foi o mais próximo. Eu poderia muito bem, o ano passado, chegar para o meu marido e falar assim, olha, foi um prazer, né, fazer negócio com você, mas eu estou me ausentando. Eu poderia. Mas eu pensei, não, eu vou continuar. Eu preciso enfrentar esse mar agitado, assim como os navios mercantes, que vivem grandes tempestades e eles se mantêm em total equilíbrio. Pouco se movimentam, porque eles são grandes e potentes. E essa força que tem dentro de nós, presta atenção nisso, diante da contrariedade, ela está aliada a um propósito muito importante. Porque a gente fala aqui, começa uma dieta e não dá continuidade. Né? Veio um barquinho pequenininho, veio uma ondinha e voltou lá para a praia. Começou a musculação, foi 2, 3 dias, é um barquinho pequenininho. Veio a onda, levou lá para a praia. Tombou o barco. Não é um navio mercante. Vai chegar um momento ali da academia, você vai estar cansada, você vai estar dolorida, você vai estar de saco cheio. Mas o navio mercante, ele vai até o destino final. Então, ele precisa estar aliado a um propósito maior, esta força diante da contrariedade. Um exemplo que eu me emociono muito quando eu lembro disso. Vocês já ouviram reportagens? Essas reportagens sempre passam. De mães. Presta atenção, você já deve ter ouvido isso. De mães que estão dirigindo seus carros com o filho ali atrás. Bebezinho ali na cadeirinha. E acontece um acidente de automóvel, um acidente, enfim, um desastre. E esse carro cai num rio. Esse carro cai em um rio. Essa mãe que nunca soube nadar, que não sabe nadar, ela nada e salva seu filho. Vocês já ouviram esse tipo de história? Vocês já ouviram aqui esse tipo de história? De mulheres, assim, de mães que não sabiam nadar. Aí você pergunta, mas como é que você nadou para salvar o seu filho? Eu nem lembro que eu nadei. Eu nem lembro o que eu fiz. Olha que coisa linda. Vamos supor, olha a força desse navio mercante que nós somos diante de uma contrariedade. A força e a potência. Vamos supor que você tem medo de altura. Você tem muito medo de altura, muito medo. E lá em cima daquele prédio, você tem 1000 andares e uma escadinha pelo lado de fora. Sabe aquelas escadinhas assim? E lá no último andar está a cura da doença do seu filho. Você tem medo de altura. Você tem medo de altura. E você quer a cura da doença do seu filho. Que mais você quer a cura do seu filho? Aonde ela está? Lá em cima, depois de 1000 andares. E você encontrou uma contrariedade, que é a altura.
que é a altura. Ó, eu tenho medo de elevador. Você subiria essa escadinha? Você subiria essa escadinha diante dessa contrariedade? Você subiria? Você subiria essa escadinha com uma mão só, de cabeça para baixo, só com um pezinho você subiria essa escadinha. Tá vendo? Subo sem pensar duas vezes. A G falando, subiria voando. Mas voando, sem pensar. Vocês estão vendo que diante de uma contrariedade, para você ser, presta atenção, para você ser um navio mercante com toda a sua força, suportar o mar agitado precisa de um propósito. Um propósito maior. E olha só que interessante. Vamos pensar nesse navio mercante, né? Ele é intenso, ele é forte, ele é pesado, ele suporta cargas. Ó, vira uma leoa. Ele suporta grandes cargas. Olha a carga que a gente carrega. A gente carrega uma carga muito pesada. Ó, vou colocar 3 coisinhas aqui, ó. Carreira, vou começar por maternidade, matrimônio e carreira. Olha a carga que a gente carrega. A carga. Mas quando a gente pensa no navio mercante, a gente percebe que ele não se movimenta, não é? Ele tem uma plenitude. Ele tem um equilíbrio, ele suporta muito bem esses mares agitados, ele tem aquela magnitude, toda aquela elegância, não é? Ele tem uma retidão. E se a gente olha para ele assim com um pouquinho mais de sensibilidade, esta força, essa magnitude, olha que interessante, desse navio mercante, dessas cargas pesadas que ele transporta, ele tem uma energia feminina, apesar de tanta força, porque ele é suave. Olha que interessante, ele é leve, ele é pleno. Coisa mais linda, um navio, gente. É lindo, né? Eu coloquei umas imagens ali, vocês adoraram. Ele tem essa energia feminina, ou seja, presta atenção, para que nós possamos, para a gente enfrentar o mar agitado, a gente não precisa se tornar um homem, entende? A gente não precisa se agarrar na energia masculina. Nós precisamos dela. A energia masculina, ela é muito importante. Ela é força, ela é foco. Ela é razão. Só que o navio mercante, aquela sutileza, aquela leveza, aquela elegância, olha o feminino. Diante da adversidade, da contrariedade, que as nossas energias, elas possam estar equilibradas. Porque diante de uma adversidade, é muito fácil a gente se tornar muito masculina. A energia masculina tomar conta da gente. A gente fica mais bruta, mais agressiva. Não é verdade? Escreve aqui pra mim. Mas porque por outros fazemos e por nós? Já vou falar isso, Kira. Fica aqui. Vocês concordam que diante de uma contrariedade é muito fácil a gente se tornar, a gente trazer conosco essa energia masculina? Concorda? Que é muito fácil. É muito fácil a gente trazer para nós essa energia masculina. E como que nós evoluímos? O que tudo isso tem a ver? Em evoluir em espírito, em crescer em espírito, em desenvolver a minha vida espiritual. Porque ali faz parte, nos mares mais agitados,
é que nós temos a oportunidade de se tornar uma pessoa de luz, uma pessoa iluminada. Perceba o crescimento, a evolução de Jesus aos nossos olhos, diante de todas as contrariedades que ele viveu, inclusive a sua morte, a sua crucificação. Ele chegou a ressuscitar. Olha a força diante da contrariedade, a força espiritual de Jesus. Então é na contrariedade que nós vamos ter a oportunidade de nos desenvolver em espírito. Uma pessoa evoluída espiritualmente, uma mulher evoluída espiritualmente, é uma mulher de alto valor, porque ela tem virtudes que a fazem uma mulher diferente. Certamente, diante dos mares agitados, o que ela desenvolveu? O que ela foi capaz de desenvolver para se tornar uma pessoa de luz? Resiliência, paciência, sabedoria, discernimento, equilíbrio, amor, empatia. Isso é crescer em espírito. Mas toda vez que eu volto lá para a minha etapa final, a minha etapa inicial, eu não tive a oportunidade de me desenvolver em espírito. A vida, preste atenção nisso aqui. A vida acontece no cotidiano. Sabia disso? A nossa vida acontece no cotidiano. O sol saiu, brilhou, o sol se pôs. É no dia a dia. A vida acontece na nossa rotina. A vida acontece no nosso cotidiano. Quais são as contrariedades que eu vou encontrar no meu cotidiano para que a gente possa se tornar uma pessoa evoluída espiritualmente? Essa pessoa de luz. Sabe aquelas pessoas assim, não tem pessoas de luz? Pessoas evoluídas espiritualmente, que você tem vontade de sentar perto, que você tem vontade de conversar, ou que essa pessoa tem um livro que você tem vontade de ler. Não tem? Não existem essas pessoas? Perceba que as pessoas evoluídas espiritualmente, a gente tem vontade de ficar perto. Uma mulher evoluída espiritualmente, essa mulher virtuosa, essa mulher de alto valor, a gente tem vontade de ficar perto. Pessoas evoluídas espiritualmente atraem pessoas. Jesus atraiu multidões. Atrai até hoje, não é verdade? Jace, beijo. Hoje eu falei com a Jace. Vamos falar de situações, contrariedades do dia a dia, tá? Contrariedades do cotidiano. Perceba as várias oportunidades que nós temos de nos desenvolver espiritualmente. Eu sempre penso isso, sabia? Poxa, aqui é uma oportunidade de eu me desenvolver espiritualmente. Essa é uma boa oportunidade para eu me tornar um ser de luz, para que eu possa evoluir diante das minhas fragilidades. Eu não vou recuar, porque se eu recuo, se eu volto lá para o início, para o meu conforto, para o meu quentinho, para aquela aguinha, aquela marolinha lá da beirinha do mar, e eu saio do mar agitado, eu não vou ser um navio mercante. O exemplo do navio mercante é para entender que nós temos força, sim. Caso contrário, não existiria vida espiritual. É ela que nos fortalece para viver as adversidades, as contrariedades. Eu trouxe aqui
Eu vou escrevendo, não paro, né? 6 exemplos. Ó, oportunidades para nos desenvolver espiritualmente no nosso cotidiano. Ó, hoje entrei no mar com ela. Ah, já vou falar lá do mar. Ó, educação dos filhos. Educar um filho, gente, é um mar agitado. Quem é mãe sabe. Educar um filho é um mar agitado. Semana passada nós falamos sobre a maternidade. Eu trouxe um tema que é falar com educação com seu filho. Você exige educação do seu filho, mas muitas mães não falam com educação com seus filhos. Olha a grande oportunidade de você se desenvolver. Sempre que eu peço alguma coisa para o meu filho, eu faço questão de, meu filho, pega tal coisa para mim. Aí ele pega, ele me entrega assim, muito obrigada. Para qualquer pessoa você fala obrigada, mas para o seu filho muitas vezes você não fala. Você esquece de elogiar. Às vezes você elogia todo mundo. Você adora que as pessoas prestem atenção naquilo que você fala. E quando seu filho fala, você fala rápido. Que é, já te falei, não vou falar de novo. Não tem umas manias de mãe? Mãe mal educada? Que fala assim? Perceba oportunidade, crescimento espiritual, de luz que nós temos só com os nossos filhos. Só usei um exemplinho aqui, tá? Um exemplinho. Muitas mães que ganham seus bebezinhos, né? Naquela fase inicial ali da bebê nasce, né? O puerpério, né? Que a mãe fica sem dormir muito tempo, que o bebezinho fica mamando a noite toda, até os 3 meses ali é um processo de muita mudança. O que mais a gente acompanha no Instagram é um desespero daquela situação. É um desespero. É um mar agitado e todo mundo se afogando. Não tem um navio mercante que passa por ali. Poxa, será que aquelas madrugadas, aquele corpo que mudou, aquela mente que não é mais a mesma, aquela menina, mulher que se tornou mãe, uma nova identidade, será que não é uma oportunidade de um crescimento espiritual? Entender que um ser que acabou de nascer precisa do seu leite para sobreviver? Você já viu alguém falar sobre isso no Instagram? Essa mãe que acabou de ter esse filho, não. Tô sem dormir, tô com a barriga grande, tô com o peito rachado, né? Imagine uma menina jovem que ainda não teve filho. Não quero isso pra mim. Meu corpo vai mudar, meu peito vai rachar, não vou dormir. Não é? Vamos lá. Vamos exemplos aqui, né? Essa aqui é boa. Essa é boa. Olha a oportunidade de crescimento espiritual. Aí, um grande crescimento espiritual. Fazer o que você não tem vontade. Esse aqui belisca na gente. Fazer o que você não tem vontade. Essa é uma oportunidade, assim, ó, pra gente abraçar Deus. Porque fazer o que não tem vontade, isso aqui que é jogar você no mar agitado. Um barquinho pequenininho, jogar no mar agitado, você vai se afogar. E isso tem muita relação com o casamento. O doar-se. É muito difícil a gente se doar. É muito difícil. Eu falei no Natal, vocês morreram de rir quando eu contei isso aqui pra vocês, porque é engraçado, mas é verdade. Vou contar uma historinha pra vocês. O meu marido, ele adora decoração de Natal, tá? Adora. Então, deu 1º de dezembro, a gente já se prepara aqui em casa. Aí eu brinco, né?
pro Arthur assim, meu filho, vamos levar o teu pai para ver o Papai Noel. Eu tenho que me preparar. Gente, eu nunca, presta atenção, eu acho muito bonito a decoração de Natal, eu adoro Natal. Eu acho linda a decoração, eu amo o Natal, mas eu não sairia da minha casa para ir num shopping, todos os shoppings de Florianópolis, ver a decoração de Natal. Eu nunca faria isso. Nunca. Mas este é um valor muito importante para o meu marido. E a gente já discutiu há um tempo atrás por conta disso. Porque eu não queria fazer aquilo. Aquilo não era um valor importante para mim. Que saco, eu vou sair daqui para ir num shopping. Eu não sou de shopping, gente. Não gosto. Ontem eu passei no shopping, né? Eu tinha que fazer umas coisinhas. Mas eu vou em shopping assim por necessidade. Eu não sou uma pessoa que gosta de shopping. E quando eu entendi que aquilo para ele era importante, gente, eu me senti muito mal. Eu pensei, poxa vida. E olha só como nós somos egoístas e pequenas em espírito, como a gente tem que se desenvolver. Que quando a gente chega lá no shopping, nós três, é uma delícia. A gente normalmente nós vamos à noite, né? Aí a gente aproveita para jantar, a gente faz uma comprinha já de Natal, nós ficamos juntos, a gente dá bastante risada. É um momento maravilhoso. E sabe que toda vez que eu vou agora, né, que eu tenho esse crescimento espiritual, muitas vezes eu até me emociono de pensar o quanto eu era pequena, o quanto a gente não enxerga as coisas, o quanto nós estamos realmente em crescimento, o quanto a nossa luz ainda precisa se acender, tá? Então comece a olhar para o seu companheiro e para com essa história. Ah, mas ele não faz isso para mim. Para com essa história. Faça a sua parte. Certo? Faça a sua parte. Ok? Olhe para o seu companheiro e comece a identificar quais são os valores dele. O que você pode fazer o que você não quer para agradá-lo, para se doar. Sabe o que é essa doação? É amor, é empatia, equilíbrio. O quanto olhamos para o que a gente quer fazer. Exatamente. E tem até uma frasezinha que é assim: a mulher não ama o marido, ela ama o que o marido faz. Se ele não faz, não ama. Então, doar-se é uma das maiores formas de crescimento espiritual. Renúncia, exatamente, Lu. Renúncia, porque quando a gente se doa, a gente vai renunciar. Quando eu me dou, eu vou lá ver a decoração de Natal, Papai Noel, papapá, eu estou renunciando a mim mesma. Renunciando a mim mesma. Me perguntaram hoje aqui no direct, fala mais sobre a família do marido. Olha aí, um mar agitado para você ser um navio mercante, para você crescer em espírito. Não gosto da família do marido. Detesto a família do marido. Detesto a minha sogra. Adoro falar de sogra aqui no Instagram. Vocês não têm noção. As histórias que aparecem aqui. Olha, gente, olha o quanto nós somos pequenas. A mulher, né, a esposa que a mulher casa com este homem, constrói uma família. Então ela entra na família dele, né? E esta pobrezinha alma aqui, eu boto a despertar, senão eu vou longe. E esta pobrezinha alma aqui quer que a família do marido seja igualzinha a ela. Igualzinha. Com os mesmos costumes, as mesmas tradições.
os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, as mesmas crenças, os mesmos comportamentos, igualzinha. Gente, a família do marido é um mar agitado. Ah, mas eles não me respeitam. Nem você se respeita. Nem você se respeita. Porque se você se respeitasse, você seria um navio mercante. Forte, potente, sabe navegar muito bem em mares agitados, com elegância, com plenitude, com sabedoria, equilibrando as energias masculina e feminina. Quem afronta um navio mercante? Quem afronta um navio mercante? Só doidinho, com toda aquela majestade. Certo? Então aproveite a família do marido para você crescer em espírito. Que aquela água totalmente tumultuada, porque ela é uma água tumultuada. É uma cultura completamente diferente de você. E você é um corpo estranho ali. Existe familiaridade envolvida. O que é familiaridade? Sabe o que significa familiaridade? Acostumado. As pessoas vão olhar para você como se você já fizesse parte do processo há muito tempo. E você tem que ter muita sabedoria, muito discernimento para lidar com isso. Então, ali é um mar agitado. Torne-se. Ah, mas eu já sou um barquinho afundado há muito tempo. Já perdi, minha credibilidade. Nós temos, presta atenção, não existe força maior no mundo do que um crescimento espiritual. Se Jesus, dá um reset lá no nosso passado, todas as cacas que a gente faz, imagine você agora, nesse crescimento, nessa evolução espiritual, você se tornar um navio mercante aos poucos. Calma. Vou dar umas dicas importantes para a gente se tornar esse navio mercante. Tudo é com o tempo. Certo? Vou rapidinho aqui, senão a gente se estende, né? Outra situação importante. Muitas mulheres que culpam a família pelo seu atraso de vida. Poxa, olha que interessante, eu recebo muitas mensagens nesse perfil que saíram do mercado de trabalho, realmente encerraram as suas carreiras de sucesso para ficar em casa com seus filhos, para cuidar dos seus filhos. Depois que encontrei verdadeiramente Jesus. Isso aí, Mari, a gente encontra Jesus, é um reset na nossa vida, você se torna um navio mercante. Tudo melhorou, isso aí. Então, mulheres que encerram suas carreiras e decidem cuidar dos filhos, principalmente quando eles estão pequenos. Aí chega dentro de casa, presta atenção, foi uma decisão consciente. Presta atenção. Vou encerrar a carreira, vou ser dona agora só, todas nós somos donas de casa, né? Mas agora eu vou ser só dona de casa, vou cuidar dos filhos, do marido, da casa, papapá. Chega dentro de casa com aquela decisão consciente e começa a ficar insatisfeita. Começa a ficar triste, insatisfeita. Olha só, a família se torna um mar agitado. A família se torna um mar agitado. E essa mulher, um barquinho pequenininho, afundando. E não um navio mercante, que vem com força, com magnitude, para colocar aquela carga aqui, e atravessar aquele oceano, aquela beleza daquele oceano, em retidão, lá para o destino final. Que ela teve um objetivo, né? Vou educar os meus filhos, vou dar mais atenção para o meu marido, vou organizar mais a minha casa. O que a Nisa falou aqui,
A Nisa falou aqui. Eu estava assim, entrando em depressão, saí do trabalho para cuidar do meu filho, casa e marido. Então, mas por que em depressão? Se tomou uma atitude consciente. Porque certamente você ficou aqui nessa tela se comparando a um monte de coisa. Tá? Toma cuidado com isso. Então, torne esse navio mercante dentro da sua casa. Entenda essa oportunidade como crescimento espiritual. Eu me arrependo de muitas coisas na minha... Não, muitas não. Algumas coisas na minha vida. E uma das coisas que eu me arrependo foi coisas lá atrás, que eu poderia ter ficado mais em casa com meu filho. Como eu gostaria de ter ficado mais em casa com meu filho. Que bênção seria. Então não perca essa oportunidade. E para a gente finalizar essa parte aqui, uma oportunidade de crescimento espiritual é você conviver. Quero ver se você consegue. Escreve, vocês vão escrever sim ou não aqui, tá? É você conviver com plena consciência, sabendo de pessoas que não gostam de você. Tá? Esse é um mar agitado também. Você viver, você levar a sua vida sabendo que tem pessoas que não gostam de você. E você não tem controle sobre isso. Você não tem controle sobre isso. E é muito importante. É muito importante. Sandra, isso aí, Sandra. Torne-se um navio mercante dentro da sua casa. É uma bênção. É uma bênção. Cumpra esse seu propósito. Olha o que a Júlia falou. Ó. Não consigo. Você viver em plena consciência que existem pessoas que não gostam de você. Não é porque você vai crescer em espírito que você vai se tornar uma pessoa de luz. Todo mundo vai te amar. Tem pessoas que não gostam de você. E ser uma pessoa de luz é você entender isso também. Ó, Luana, sim, faz parte e tá tudo certo. Não é fácil, mas é preciso. A Lê falando aqui, ó. Sim, que pena, elas não sabem o que estão perdendo. André é maravilhosa. Isso faz parte da vida, tem que aceitar. Mas existem pessoas que têm grandes dificuldades. E que aquela pessoa que você sabe que não gosta de você, você vai ficar pensando o tempo todo nela. Você vai estar se afogando naquele mar agitado o tempo todo. Sendo que aí também é uma oportunidade para você crescer em espírito. Você, poxa, eu tenho as minhas fragilidades. Infelizmente, eu não sou perfeita. Nós nascemos para ser, nós somos criados para ser perfeitas. Mas nós nos corrompemos, nós temos as nossas inclinações naturais. Eu vou falar disso um pouco mais à frente, dessas inclinações que nós temos, essa natureza pecaminosa. Ai, quero ser um ser de luz, amor, empatia, quero ser uma mulher sábia, mas sou fofoqueira demais. Né? Essas inclinações naturais. Certo? Ó, a Júlia, eu vivo sofrendo por isso. Principalmente se alguém da família. Alguém da família não gosta de você. Uma prima, alguém na família do marido. Alguém não gosta de você e você não consegue. Gente, isso é sério. Tem pessoas que entram em depressão por conta disso. Isso é sério. Então, esse é um ambiente de um mar agitado. Né? É uma oportunidade de a gente crescer como um navio também. E elevar a nossa espiritualidade para a gente entender essas contrariedades. Para a gente entender que a gente não, realmente, infelizmente, a gente não vai agradar todo mundo. Isso trabalha muito a nossa humildade, tá? Isso trabalha muito a nossa humildade. Eu estou aqui falando de força, de grandeza, de magnitude.
que a gente tem sim capacidade, né, de crescer espiritualmente, que a gente tem capacidade sim de estar forte nas nossas emoções, que é diferente, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês, é diferente de vulnerabilidade, tá? Beijo, G. É diferente de vulnerabilidade. O que é uma pessoa, uma mulher que se sentiu, que está vulnerável? Você estar vulnerável é você estar em equilíbrio. Olha, ontem eu falei para o meu marido, eu falei para ele assim, olha, eu estou começando a entrar na minha TPM, não estou me sentindo bem. Já estou me sentindo mais vulnerável. Estou em consciência, em equilíbrio. Ah, estou cansada, estou esgotada, preciso descansar. Estou vulnerável. Isso não é fraqueza. Agora, você dentro do mar agitado, você se tornar um navio mercante, é um ato de capacidade e poder que nós temos. Isso é bíblico. Isso é a palavra de Deus. Agora, você se sentir vulnerável, você se permitir em estado de consciência. Não vou descansar. A casa tá bagunçada. A casa tá suja. Mas eu preciso descansar esse final de semana. Descanse. Você está vulnerável. Na segunda-feira você descansou. Ó, rotina, o mar agitado. Você está um navio mercante ali cortando o oceano. É diferente do seu desequilíbrio emocional, da sua fraqueza diante do mar agitado. Uma mulher de alto valor, ela só tem alto valor porque ela é evoluída em espírito. Uma mulher de alto valor, ela só tem alto valor porque ela é evoluída em espírito. Ela tem muitas virtudes. Ela sabe muito bem lidar com os mares agitados. Agora, uma mulher que não sabe navegar no mar agitado, ela não vai ser respeitada. Você pode ver quando acontece, você perde a sua paciência, você perde o seu equilíbrio, o que acontece ao seu redor? Ninguém te respeita. Ninguém te respeita. Você perde poder. Uma das maiores formas de poder de uma pessoa hoje é o equilíbrio. Esses dias conversei com uma colega e ela falou assim pra mim, uma amiga. É isso aí, Eli, mulher de alto valor, é evoluída em espírito. Eu conversei com uma amiga, né? Ela não é colega, ela é uma amiga. E ela estava passando por alguns mares agitados e ela falou o seguinte assim, Vandressa, eu estou prestes a explodir. Ela falou várias vezes isso. Vou explodir. Estou prestes a explodir. Aí eu pensei assim. Aí mandei um áudio para ela. Assim, o que vai adiantar tu explodir? O que isso vai te trazer de benefício? Você vai perder o respeito por todos? Você vai perder o seu alto valor diante das pessoas? Você vai permitir que os seus filhos se tornem frágeis porque a mãe explodiu, se desequilibrou? Você vai gerar um ambiente de tensão, vai todo mundo afundar. Todo mundo afunda. Qual é a sugestão? Para, reflete, observa melhor as circunstâncias. Tome decisões, mas permita que essas decisões tenham alguma mudança na sua vida. Porque toda vez que a gente se protege, não, esse mar tá agitado, eu vou voltar para a beira da praia. Nada acontece, né? Para que ocorra mudanças na nossa vida, a gente precisa navegar nesses mares agitados. Quanto mais agitado for este mar, maior será a nossa evolução espiritual, né? Aí acredito que ela não explodiu não, tá? Acredito que ela não explodiu. Inclusive essa questão de explodir é
muita imaturidade, né? Imaturidade espiritual, a imaturidade, isso não vai nos levar a nada. A gente sabe disso. Isso nos faz muito mal, muito mal. Diante de muitos enfrentamentos, a gente pode se recolher também. Jesus não se recolhia, não jejuava, não se recolhia. Se recolha um pouquinho, né? Respire, analise as circunstâncias de uma forma mais racional e depois, você vai conseguir navegar muito bem nesses mares agitados. Agora presta atenção, como lidar com este mar agitado? Eu vou passar para vocês aqui algumas orientações, tá? Mais 10 minutinhos. Como lidar com esses mares agitados? Quais são os comportamentos, as atitudes que eu posso ter para enfrentar muito bem, para que realmente eu me torne esse navio mercante, que eu carregue essa carga toda do dia a dia, com sabedoria, com discernimento, né? Com plenitude, porque esse é o nosso cotidiano e diante desse processo eu vou ter a capacidade de evoluir espiritualmente, tá? Há um tempo atrás eu encontrei essa frase aqui que eu achei assim incrível e linda, linda. Você até anote essa frase, que é o seguinte: dê ao seu inimigo um presente, para que possa aprender a amá-lo. Dê ao seu inimigo um presente, para que possa aprender a amá-lo. Esse inimigo é o seu mar agitado. Quem é o meu inimigo neste momento? É o meu filho? Qual é o presente que eu vou dar a este inimigo, a este mar agitado? Eu vou dar a minha paciência, o meu olhar suave e não um olhar de reprovação. Dê ao seu inimigo um presente, para que eu possa aprender a amá-lo. Quem sabe o seu inimigo seja o seu marido? Qual o presente que eu posso dar a ele? Vamos lá ver o Papai Noel? Dê ao seu inimigo um presente, para que você possa aprender a amá-lo. Quem sabe esse inimigo seja você, onde você se sabota o tempo todo, onde você, na primeira onda, você volta correndo para a praia. Dê ao seu inimigo um presente, para que possa aprender a amá-lo. Quem sabe o seu inimigo seja o seu trabalho, onde você detesta aquele ambiente de trabalho. Qual presente que eu posso dar para o meu trabalho? Eu vou desenvolver uma nova habilidade? Eu vou ler esse livro aqui, porque esse livro aqui, com os ensinamentos desse livro, eu vou executar melhor o meu trabalho. Então, como navegar melhor nesse mar? Como me tornar um navio mercante? Entregando ao meu inimigo o melhor de mim, o melhor que eu posso. Aí sim eu tenho um grande crescimento espiritual. Certo? Viva as contrariedades possíveis. Por quê? Para que a gente possa exercitar essa nossa resiliência, esse nosso navegar. Viva as contrariedades possíveis. De que forma? Opa, tirei aqui uma coisinha. Presta atenção. Eu já falei muitas vezes sobre isso aqui.
que é o estado de... Isso tudo é um curso, tá, gente? Praticamente é um curso aqui que eu tô fazendo com vocês, né? Viva o estado de atenção e consciência. Porque quando eu não quero navegar no mar agitado, eu estou em estado de inconsciência. Se eu estou em estado de atenção e consciência, eu consigo muito bem passar por este mar agitado, porque eu estou no meu estado de consciência, eu estou no meu estado de atenção. Eu uso muito o meu estado de atenção para o meu filho. Quando o meu filho me chama, é um mar agitado que pode vir para mim. Ele é um gatilho para que eu esteja em estado de consciência e o meu olhar não seja de reprovação, a minha fala que seja com educação, porque eu estou em estado de atenção. Quando você for visitar a família do seu esposo, esteja em estado de atenção, de consciência, para navegar em mares agitados, senão você vai afundar. Você vai levar o seu navio mercante para uma rocha, para um iceberg. Você está sem o radar adequado, porque o nível de inconsciência é um nível de ilusão, é um nível de desequilíbrio. Estado de consciência, um estado de atenção, é um estado de presença. Já fizemos lives onde eu falei muito sobre isso, que a gente só encontra Deus no estado de presença. Nós só encontramos Deus no estado de presença, no estado de plena consciência e atenção. Se eu vou fazer uma oração, não posso estar pensando no almoço, no problema, na pessoa que não gosta de mim, não. Ok? Se você quer crescimento espiritual, se você tem interesse de se tornar um navio mercante, que você esteja nesse estado de atenção e presença, certo? Como que eu posso estar nesse estado de atenção e presença? Como que eu posso exercitar aí, né? Me exercitar melhor para que eu possa realmente me tornar um navio mercante? O estado, então, de atenção, de presença e no dia a dia. Quem pratica atividade física, tenta ao invés de, eu vou fazer 3 séries na musculação, faz 4. Vou fazer até o final. Vou entrar nesse estado de desconforto. Poxa, a dieta tá difícil. Mas eu vou colocar um café da manhã, já vou deixar esse café da manhã preparado. Não é muito que eu gosto de comer, mas eu já vou deixar preparadinho porque essa refeição vai ser a da manhã. Eu tenho um pouco de desconforto, mas eu vou cumprir essa refeição. Para algumas pessoas, mulheres que falam muito, são muito sanguíneas, eu vou falar também um pouco mais à frente sobre temperamentos, mulheres sanguíneas que falam muito, se calar é um exercício para enfrentar a contrariedade. Se calar. Parar de reclamar, de murmurar. Silêncio. Entra dentro de casa, silêncio. No trabalho fala demais, se não é necessário falar, né? Às vezes tem, enfim, profissões que você tem que falar muito. Mas se não é necessário, se cale. Isso vai te trazer, aí se é uma dificuldade para você se calar, isso vai exercitar a sua força aí diante da contrariedade. A leitura
Leitura. Gente, hoje uma das coisas mais difíceis são as pessoas se concentrarem para ler. É assim, ó, a pessoa lê um capítulo, lê uma página, é um oceano agitadíssimo. É um oceano. Então, viva as contrariedades possíveis. Não, eu vou ler este livro. E hoje eu vou ler uma página com bastante atenção. Isso ó, já vai exercitar muito a sua passagem pelo oceano. Tá? A leitura, as pessoas têm dificuldade de leitura. Existem muitas pessoas têm dificuldade de interpretação, dificuldade realmente de leitura. Mas dificuldade não é impossibilidade, certo? Então, a leitura pode desenvolver muito em você. E pra gente finalizando aqui, ó, pra vocês escreverem isso aí, ó. As coisas, as circunstâncias, a vida, o cotidiano, não fica mais fácil. Somos nós que nos tornamos mais fortes, tá bom? As coisas, as circunstâncias, a vida, o cotidiano não fica mais fácil. Somos nós que nos tornamos mais fortes. Mas a gente só consegue se tornar mais forte diante do nosso desenvolvimento espiritual. Navegando em um mar agitado como um navio mercante. Tá certo? Que delícia, que delícia! Muito bom estar aqui com vocês. Vamos desenvolver, então, a nossa espiritualidade. Nos desafiar todos os dias para se tornar mais forte, exatamente, né? A gente só tem capacidade desse crescimento, dessa evolução em mares agitados. Quando a gente percebe uma mulher, fala de uma mulher, né? Forte, resiliente, com conhecimento, com sabedoria, certamente ela enfrentou grandes mares e não recuou. Vamos se inspirar, então, nessas mulheres, nessas pessoas, e entender que a gente pode sim, que a gente pode se tornar um navio mercante. Na próxima semana, ai que delícia, obrigada, minhas amadas. Na próxima semana, a gente vai nessa linha do crescimento espiritual, porém eu vou falar do nosso corpo, tá? Do nosso corpo físico. Vou falar de alimentação, vou falar de desenvolvimento muscular, de força física, porque a força física, ela faz com que o nosso crescimento espiritual seja muito grande também, certo? Ai, que bom, Ká, que bom que você está aqui. Jaci, trabalhou tanto hoje, né, Jaci? Certo? Então, na próxima semana vai ser maravilhoso também, que a gente vai entender o nosso corpo como um templo do Espírito. O quanto é importante a gente exercitar o nosso corpo, o quanto é importante a gente cuidar do nosso corpo, o quanto é importante a gente usar óculos, cosmovisão, entender o mundo pela uma visão cristã e não o mundo pela corpolatria, tá? A gente gostar mais do nosso corpo, a gente se aceitar mais. E a gente evoluir em espírito por conta do crescimento e fortalecimento do nosso corpo. Então, se para você
esse mar tumultuado, esse mar hiperagitado, essa grande contrariedade, é a sua relação com o corpo, a live da próxima semana é para você, tá? Eu já passei por esse mar agitado, vou contar como é que foi meu processo. Ui, meu Deus do céu. Não foi fácil passar por esse mar. Eu precisei ser, um navio um navio assim, aquele navio da marinha, sabe? Da marinha, muito forte. Nem sei se a marinha tem navio mercante, mas enfim. Mas foi algo muito, muito forte na minha vida. E como isso foi importante para o meu desenvolvimento, para minha evolução espiritual. Vamos fazer uma fotinho? Vamos fazer uma fotinho? Vou fazer a posezinha aqui. Vocês fazem uma fotinha e vocês me marcam, tá? Vou fazer a posezinha aqui. E obrigada. Um beijo no coração de todas vocês. A live vai ficar salva. Vocês podem rever, compartilhar com quem vocês consideram, né, que precisa assistir. E a gente se encontra na próxima Quinta das Águias. Um beijo muito especial no coração de todas vocês. Fiquem com Deus e vamos navegar por esse mar agitado, porque é por meio dele que nós conseguimos enxergar a face de Deus. Beijo no coração.